Esse vídeo será dividido em duas partes. Você está assistindo a parte 1. Hoje no canal Apaixonados por História, iniciaremos uma série chamada Damas Históricas. E para inaugurar essa playlist, começaremos contando a história da primeira médica do Brasil, formada em Nova York com a ajuda do imperador Dom Pedro II. Mas antes, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Clique no sininho para ativar as notificações. Maria Augusta Generoso Estrela nasceu no dia 10 de abril de 1860 na capital do Império do Brasil, o Rio de Janeiro. Era filha de um rico casal português. Sua mãe chamava-se Maria Luísa e seu pai, Albino Augusto Generoso Estrela. Algumas fontes citam que o pai de Maria Augusta era farmacêutico. Seus pais, assim como a maioria das famílias da elite, fizeram questão de que sua filha recebesse uma educação de alta qualidade. Dessa forma, a pequena Maria Augusta foi enviada a um internato feminino chamado Colégio Brasileiro, localizado na Rua das Laranjeiras. A primeira preocupação dos pais com seus filhos que herdariam suas fortunas era matriculá-los em caríssimos internatos cariocas. No internato Colégio Brasileiro, as meninas da elite conviviam sob os cuidados de mestras italianas, inglesas, francesas e alemãs. Estudar com professoras de diversas nacionalidades faria com que as meninas se familiarizassem com as línguas estrangeiras. Além de aprender o ensino religioso, outros idiomas, ler, escrever e fazer cálculos, no internato as mocinhas da elite também aprenderiam a conversar em público, portar-se à mesa, receber visitas, boas maneiras e outros códigos sociais. Por muitos anos, Maria Augusta morou no internato, tendo o direito de receber visitas, ir para casa aos finais de semana e passar as férias escolares com a família. Entretanto, quando completou 13 anos, Maria Augusta viajou com sua família para visitar parentes na Ilha da Madeira, em Portugal. Nesse período, ela estudou por 6 meses no Colégio Vila Real, localizado no Funchal. Lá, a jovem Maria Augusta causou admiração em suas professoras por conta de sua inteligência. Após visitar sua família portuguesa e estudar por 6 meses no colégio português, a jovem brasileira Maria Augusta embarcou de volta ao Brasil com sua família. Durante a viagem de travessia do Atlântico a bordo do vapor Flamsteed, algo trágico aconteceu e mudou para sempre o destino de Maria Augusta Estrela. Depois de 3 longos dias a bordo da embarcação, os passageiros acordaram assustados com um estrondo às 6 horas da manhã. Tratava-se de um abalroamento do vapor Flamsteed, com o couraçado inglês Blue Fan, causado pela falta de experiência do capitão. A colisão das duas embarcações foi tão violenta que chegou a destruir o camarote do capitão Brown e da família Estrela. Desse acidente, Maria Augusta sobreviveu por um milagre, pois quando a família ouviu o estrondo, o senhor Albino saiu do quarto rapidamente para saber o que estava acontecendo e pediu que sua filha permanecesse no local. A jovem Maria Augusta, de 13 anos, assustada com o barulho, desobedeceu ao pai e saiu do quarto para saber o que estava acontecendo. Minutos depois, o quarto da família Estrela foi destruído pela colisão. Sem pensar 2 vezes, Maria ajudou os membros da tripulação e os passageiros que haviam se machucado no acidente. Apesar de estar muito danificado, o navio continuou a viagem, pois o capitão se recusou a pedir ajuda. Após muita insistência dos passageiros e principalmente de Maria Augusta, o capitão enviou um pedido de socorro ao navio Blue Fan. Graças à persistência dos passageiros e da jovem brasileira, todos foram resgatados e sobreviveram à colisão. A embarcação onde a família Estrela estava acabou afundando horas depois no oeste da Ilha da Madeira.
O ato de Maria Augusta teve repercussão internacional, e quando ela desembarcou no Rio de Janeiro, recebeu homenagens do povo, das autoridades do Império Brasileiro e dos oficiais ingleses do navio Blue Ribbon. Além disso, Portugal também homenageou o ato de bravura da jovem brasileira, que além de socorrer passageiros, pediu socorro a outro navio. De fato, o acidente das duas embarcações foi um marco na vida de Maria Augusta Estrela. Em 1874, quando contava com 14 anos, ela voltou a estudar no internato Colégio Brasileiro. Em um belo dia, enquanto lia livros, revistas e jornais, em sua maioria provenientes dos Estados Unidos, Maria Augusta se deparou com a história de Elizabeth Blackwell, a primeira mulher americana a concluir o curso de medicina em Nova York, em 1847, ou seja, 27 anos antes. A história da americana Elizabeth inspirou a brasileira Maria Augusta, que decidiu naquele dia que queria tornar-se a primeira médica do Brasil. Entusiasmada com a ideia, assim que teve oportunidade, Maria Augusta, que sempre se dedicou aos estudos, mostrou a biografia de Elizabeth Blackwell ao seu pai, demonstrando muita vontade em estudar medicina. O senhor Albino Estrela, vendo o quanto a filha era estudiosa, apoiou seu sonho. Entretanto, havia um grande problema. A própria legislação brasileira naquela época proibia o acesso de mulheres a cursos superiores. Dessa forma, Maria Augusta insistiu para que seu pai autorizasse sua saída do Brasil para morar no exterior a fim de realizar seu sonho. Tendo conseguido a aprovação do pai, Maria partiu em 1875 rumo a Nova York, a fim de fazer um exame para estudar medicina na New York Medical College and Hospital for Women, localizada na Lexington Avenue. Assim que chegou nos Estados Unidos, Maria Augusta tratou de fazer uma solicitação para estudar na faculdade. Porém, o requerimento feito pela jovem estudante foi indeferido, pois a idade mínima para cursar medicina na Faculdade de Medicina e Hospital para Mulheres de Nova York era de 18 anos, e Maria Augusta contava com apenas 16 anos em 1875. Se você quiser saber o que Maria Augusta fez para conseguir entrar na Faculdade de Medicina, então assista a parte 2.